Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar, meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista, atuo na área há mais de 13 anos e tenho este projeto aqui de disseminar conhecimento prático para todos os advogados que querem atuar com segurança na área criminal. Então, se você é um advogado criminalista que ainda não teve resultados na sua carreira e quer ter algum tipo de resultado, quer mudar o jogo aí, está estagnado, aqui é o local. Você que está cansado de outras áreas, que só recebe no final do processo um percentual, valores pequenos, chatos, não fique nessa área, venha para o criminal. Honorários pagos de maneira imediata, você pode fixar um bônus para receber no final do contrato também. Então não fique aí estagnado. Você que está começando na advocacia agora, está procurando ali uma área que seja rentável, que vai te remunerar bem, a advocacia criminal é a área. Então, esses profissionais, esses advogados aí, aqui é o local em que você vai se desenvolver, que você vai ter resultados e vai conseguir alavancar a sua carreira na advocacia, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, todo o conhecimento que eu compartilho aqui é do campo de batalha, direto dos processos que eu atuo, eu pego esse conhecimento e trago aqui para vocês. Eu não trago aqui conhecimento apenas que eu li num livro e vou fazer um resumo aqui. Não, é o dia a dia que eu vivo na advocacia criminal, eu trago e compartilho com vocês, certo? Eu também sou o idealizador da Academia Criminalista de Elite. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Que é uma mira? Eu carinhosamente intitulo os meus alunos de advogados de elite. O que é isso, advogado de elite? É aquele advogado que ele é um sniper, ele é certeiro, ele dá o tiro certo para poder atingir um processo, aquele resultado. Sabe, o sniper de longe ele é preciso, né? Aqui os meus alunos eles são precisos nos processos criminais que eles atuam. Tem uma tese, ele vai lá, explora aquela tese, como deve ser explorado, como deve ser abordado, ponto a ponto, passo a passo. Ele é extremamente preciso no que vai fazer. Esse é o advogado de elite. E a Academia Criminalista de Elite é a minha comunidade. Lá você tem acesso a aulas gravadas de todo o procedimento, desde a gestão do seu escritório, tabelas lá para você entender o que entra, né? A receita, despesa, se organizar financeiramente, o que fazer com valores excedentes, como fazer um atendimento com um cliente de alta qualidade, como recepcionar o seu cliente, toda a vida sua no escritório, no bastidor e também a parte prática da área criminal. Tudo está lá dentro da nossa comunidade, inclusive acesso no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é para você tirar suas dúvidas. Às vezes é um negócio muito pontual que você vai atender um flagrante ali, não dá tempo de entrar ali para ver, assistir a aula de flagrante. Então, você vai lá, manda a sua dúvida no grupo do WhatsApp e no grupo do WhatsApp ou eu ou um colega mais experiente vai te ajudar a solucionar essa dúvida, certo? Antes da gente iniciar, como de costume, roda a vinheta aí. Vamos lá, pessoal. Hoje o tema é arrolar testemunhas. Existem vários problemas que o advogado criminalista pode enfrentar ao arrolar testemunhas de defesa que vão atuar em seu favor no processo. Então, o criminalista ele tem alguns pontos importantes ali que eu quero debater com vocês, que eu quero apresentar com relação a apresentar o rol de testemunhas. São situações que podem acontecer com você e eu quero te dar algumas estratégias aqui para você sair desse problema ou como você vai atuar, tá? Vamos lá para o nosso quadro, tá? Lembrando, tá? O momento de arrolar testemunhas é na onde, professor? Qual é o momento? E é importante você ter isso em mente. Para a acusação, o momento é a denúncia e para a defesa é na RA. RA é resposta à acusação, tá, pessoal? Deixa eu só ajeitar esse espaçamento que tá me perturbando esse espaçamento. 12 não. Vou colocar 6 e simples. Isso. Perfeito? Acho que tá bom para vocês aí, né? Perfeito. Deixa eu dar um enter aqui. Enter aqui. Tá tudo muito colado, né? Isso, é aqui. Perfeito. Então tá.
A RA, qual o momento, professor, para rolar testemunhas? Qual o momento adequado? Para a acusação, é o momento ali de apresentação da denúncia. Para a defesa, é na RA, o momento de apresentar o rol de testemunhas. Quer dizer, professor, que se o promotor não colocou uma testemunha lá na denúncia e depois quer ouvir essa testemunha, ele pode? Eu vou mostrar um caminho aqui que tanto a acusação como a defesa podem usar, mas teoricamente precluiu. Se o promotor não colocou essa testemunha lá na denúncia quando ele ofertou em desfavor do seu cliente, então não há que se falar ali em possibilidade de ouvir. O promotor tem que pôr a denúncia, assim como a defesa tem que colocar na RA. Então toda vez que você for confeccionar uma RA, tendo ou não tese, é importante você lembrar que esse é o momento de apresentar o rol de testemunhas. Professor, e se eu não apresento rol de testemunhas na resposta à acusação? Aí precluiu. Aí você não vai conseguir ouvir uma testemunha que seja importante, por exemplo. Apareceu a testemunha importante, vai poder ouvir? A priori não. Eu vou te ensinar uma técnica, né, para se desvencilhar desse problema, mas a priori tá precluso ali. Promotor não colocou na denúncia? Não vai poder ouvir essa testemunha dentro dos autos. A defesa não colocou na RA? Não vai poder ouvir. É assim que a banda toca, é assim que funciona. Então você tem que ter muita atenção, porque quando for apresentar a RA, e eu já falei em outras aulas, a resposta à acusação, você não vai jogar qualquer tipo de tese. Primeiro, não cabem teses de mérito, apenas teses preliminares, e essas preliminares têm que ser preliminares fortes, que tenham um condão de mudar o rumo do processo. Quando, por exemplo, é possível o trancamento da ação penal. Você suscita em RA essa tese que permite o trancamento da ação penal, o juiz com certeza vai negar, como acontece em 99% dos casos, mas é um caminho necessário para que não tenhamos ali a supressão de instância. E aí você vai jogar na RA. E aí, professor, não tem tese aí, você vai fazer uma RA genérica, mas independente se você vai escrever alguma tese ou não na resposta à acusação, é importante que você tenha em mente que é o momento de arrolar testemunhas. Professor, e se eu não tenho testemunhas? Tá? Aqui, ó. E agora? Não tenho testemunhas para arrolar. O que eu faço? Você pode se deparar com um caso desse aqui também. Professor, eu não tenho testemunhas para arrolar. E agora, o que eu faço quando eu não tenho testemunhas para arrolar no processo? O que eu faço? O que você vai fazer? Você vai arrolar as mesmas do MP. Vai colocar lá, a defesa arrola como testemunhas as mesmas do Ministério Público. E por que você vai fazer isso? Porque quando você arrola as mesmas do Ministério Público, caso eventualmente lá na frente venha a surgir uma testemunha importante, você pode pedir a substituição dela. Agora, se você não arrola ninguém, como que você vai substituir se você não arrolou ninguém? Então, na ausência de testemunhas para arrolar, falei com o meu cliente, não tem ninguém. Coloca assim, a defesa, na oportunidade, arrola como testemunhas as mesmas apontadas pelo Ministério Público. Perfeito. Legal o caso, ok, joia, tá? Aí vai dar certo. Lá na frente surgiu um testemunho importante, pede para o juiz a substituição e ouça essa testemunha importante para você. O que não pode é apresentar uma RA sem rol de testemunhas. Hipótese alguma apresente sem rol de testemunha. O mínimo que você vai fazer, se não tiver nenhuma testemunha, é apontar as mesmas do Ministério Público para, se houver necessidade, você conseguir substituir ela, tá? Tem muito advogado que não apresenta nenhuma e depois fica suscetível a esse problema, tá? Uma outra questão importante também, nessa questão de arrolar as mesmas do MP, é o seguinte. Se a testemunha já foi arrolada pelo Ministério Público e é uma testemunha importante para você, você não pode vir com aquele pensamento, se o MP já rolou, eu não vou gastar o número de testemunhas que eu posso arrolar com essas que o MP já colocou. Apesar de ser importante para a defesa, o MP já colocou e eu vou arrolar outras. É importante fazer isso? Não. Você vai gerar um grande problema. Por quê? Se a testemunha arrolada pelo Ministério Público é importante para você, obrigatoriamente tem que constar no rol de testemunhas da defesa. Obrigatoriamente. Professor,
E se não constar, pode acontecer do MP perceber que a testemunha é importante para a defesa e dispensar a oitiva dela. Não, essa aqui eu não quero ouvir, não. E aí você consegue insistir, não, mas para a defesa é importante, eu quero ouvir. Mas se rolou lá como testemunha, a defesa não, então não vai poder insistir. Então isso é muito importante. Toda vez que for a rolar uma testemunha, ela já consta do rol da acusação e é uma testemunha também importante para a defesa, você tem que arrolar na sua RA, por mais que já esteja no rol do MP. Porque se você deixa de arrolar ela, o que vai acontecer? Se o MP desistir, você não vai poder insistir na oitiva dessa testemunha, porque não é uma testemunha sua, você não arrolou ela. Por isso a importância de arrolar na sua RA, mesmo que conste lá no rol do MP, certo? Bom, vamos seguir lá com o nosso estudo, ok? Então o momento de arrolar é na RA para a defesa, para acusação e denúncia. Assim como se você for fazer uma queixa-crime, vai ser na queixa, momento de arrolar testemunhas, e o juizado permite em determinado momento que você leve por conta. Não tem testemunhas, arrola as mesmas do MP. Agora eu quero trazer um problema, que ele é corriqueiro, que é o processo remetido à Defensoria Pública. Pode ser que o seu cliente, ele tenha te procurado de maneira tardia, tá? Aqui, ó. Cliente procura o ADV, o advogado, depois do prazo de 10 dias para apresentar a RA. Então, o seu cliente, o abençoado, ele te procura depois que já escoou o prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação. O que vai acontecer automaticamente com esse processo? Ele vai ser remetido à Defensoria Pública para analisar o caso e apresentar a resposta à acusação por esse cliente. Imagina só que o cliente procurou depois desses 10 dias para apresentar essa RA. E agora? Qual é a providência que você deve tomar? Eu vou escrever aqui. Primeiro de tudo, o seguinte. Você vai imediatamente, no momento de receber, juntar a procuração do cliente nos autos. Você vai juntar a procuração, vai fazer uma petição de juntada, vai pegar a procuração subscrita ali, assinada pelo seu cliente, e vai juntar nos autos. Tá? Juntar a procuração do cliente nos autos. Segundo ponto é ver se a RA já foi apresentada pela Defensoria Pública. Por quê? Se a RA não foi apresentada ainda pela Defensoria Pública, você vai atravessar uma petição imediatamente, juntando a procuração e pedindo a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação. Por quê? Nesse meio tempo, se já escoou o prazo de 10 dias e o seu cliente não apresentou defesa, a defensoria está prestes a apresentar em favor do seu cliente essa defesa. E pode ser que a defensoria, na ausência de contato com o seu cliente, apresente uma RA genérica e sem rol de testemunhas. E se você tem testemunhas para rolar, isso vai gerar um problema. Porque eu disse ali imediatamente para juntar a procuração e ver se a RA foi apresentada. Porque quando você junta a procuração antes da apresentação dessa RA e já manifesta ali que ele tem advogado e pedindo a reabertura do prazo, você vai manifestar antes da apresentação da RA. Se por algum descuido a defensoria não observar sua petição e apresentar a RA genérica sem rol de testemunhas, você pode dizer que você juntou a procuração antes da apresentação dessa RA, pediu a reabertura do prazo e mesmo assim a defensoria apresentou. Então você vai poder questionar esse ato, pedir o desentranhamento dessa RA para que você apresente o seu rol de testemunhas. O grande lance aqui está em cuidar com relação a esse prazo aí. Se escoou o prazo, provavelmente já deve estar na mão da defensoria que está prestes a apresentar essa RA. Então, visando evitar qualquer problema nesse sentido, de se apresentar uma RA genérica e sem rol de testemunhas, prejudicando você e a sua defesa, você já pode se antecipar, junta a procuração imediatamente, já coloca nos autos pedindo a reabertura do prazo e dizendo que você precisa desse prazo para apresentar a RA e vai apresentar rol de testemunhas, não devendo ser acolhida eventual defesa apresentada pela defensoria.
Isso vai blindar você para que você consiga apresentar RA com rol de testemunhas em favor do seu cliente. Mas o grande problema é você comer barriga. E se você juntar a procuração depois que a RA já tiver sido apresentada, aí já era, não tem nem o que contestar. Porque a apresentação da procuração foi posteriormente a apresentação da RA pela defensoria. Aí que vai ficar? Vai ficar a RA da defensoria e se não tiver rol de testemunhas, bau, já era. Tá? Então é muito importante analisar esse procedimento e ficar atento para não ser pego ou pega de surpresa com relação à apresentação dessa RA por parte da Defensoria Pública. Fechou? Bom, uma outra situação também, pessoal, é aqui, ó. Processo em segredo de justiça. Aqui tem mais ligação com a RA do que o rol de testemunhas, mas quando o processo está em segredo de justiça, imagina que são 10 dias, tá? Para a RA. Seu cliente te procura faltando 3 dias para vencer esse prazo. E o processo tramita em segredo de justiça. Primeiro ato aqui é entender que, se o processo tramita em segredo de justiça, você vai juntar a procuração e vai pedir habilitação nos autos, porque mesmo com a senha de advogado, você não vai conseguir ter acesso ao inteiro teor. Isso prejudica a apresentação da RA e, consequentemente, também prejudica o rol de testemunhas. Então, quando o processo tramita em segredo de justiça, o que você pode fazer? Eu sempre faço isso, é padrão. O cliente me procurou, está faltando 8 dias ainda. Eu consigo fazer a RA nesse prazo. Só que demora para o cartório liberar o acesso do advogado. E aí vai prejudicar a defesa. Então, qual que é o procedimento padrão que eu faço sempre que eu me deparo com a participação e a defesa do meu cliente em processo que tramita em segredo de justiça? O que eu faço? Eu pego, junto à procuração, e eu aconselho que você faça, peça para que seja liberado o acesso do advogado aos autos e, via de consequência, requer a reabertura do prazo, visando garantir a aplicação do princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a defesa sai prejudicada por já ter decorrido certo prazo sem que tivesse acesso à íntegra do processo. Toda vez que eu pego um processo em segredo de justiça, eu faço esse pedido. Eu peço a reabertura, porque a defesa vai ficar prejudicada. Se o processo está em segredo, não tem como olhar. Tem que juntar a procuração e tem que esperar a liberação de acesso aos autos. Então, sem acesso aos autos, como é que você vai olhar as testemunhas importantes? Como é que você vai fazer RA? Como é que você vai apresentar tudo? Não apresenta, não faz. Então, visando impedir que esse problema ocorra, é o caso de você juntar a procuração, pedir a liberação dos autos e a reabertura do prazo, porque a defesa saiu prejudicada, tendo em vista que não tem acesso aos autos, visando assim garantir o princípio do contraditório e ampla defesa. Eu faço isso sempre nos meus processos. Porque, de fato, a defesa não tem acesso. E aí, como é que vai fazer? Vai ser prejudicada? Não pode ser prejudicada. Beleza? Bom, vamos para o próximo ponto. A famigerada RA sem rol de testemunhas. Imagina que aconteceu esse problema do início que eu coloquei, tá? É o momento de arrolar testemunhas, só que por alguma razão a Defensoria Pública se antecipou a você e apresentou RA genérica sem rol de testemunhas. Então a RA segue sem rol de testemunhas. Professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Se surgir uma testemunha importante, eu preciso ouvir ela vai esclarecer vários pontos importantes do processo, mas a minha RA está sem rol de testemunhas. Eu não arrolei as mesmas do MP e nem consigo pedir a substituição. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou lidar com esse tipo de problema? Aí você vai... Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Gravando essa aula, eu vou pegar aqui só no CPP o dispositivo para munir vocês com o melhor material possível, tá? O que você vai fazer nesse caso? Você vai pedir para o juiz ouvir essa testemunha como testemunha do juízo. Testemunha do juízo é como se fosse uma testemunha que o juiz quer ouvir para esclarecer algum ponto controverso, tá? Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou achar? Cadê o dispositivo? Eu vou colocar aqui para vocês.
que é 200 e pouco, peraí. É aqui, ó. Pera aí que eu vou pegar o artigo aqui, referente... Usar esse... Pera aí um pouquinho, pessoal, que eu tô achando aqui. São proibidas... Aqui, ó. Artigo 209, tá? Você vai com base no artigo 209 aqui, achei, tá? Para instruir. Eita, já bagunçou tudo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quando o RA está sem testemunha, você pode pedir para que o juiz ouça essas testemunhas como testemunhas do juízo. E aí o que você vai fazer? Você vai apontar o artigo 209, parágrafo, tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá? Parágrafo 1º só, esse aqui é só do número de... Aqui, ó. Então, quando tiver uma RA sem rol de testemunhas, você pode pedir ao magistrado que ouça essa testemunha, que é importante para você, na qualidade de testemunha do juízo. Essa testemunha do juízo é quando é uma testemunha importante e o juiz precisa ouvi-la. Só que tem que lembrar o seguinte: não pode ser qualquer testemunha. Defesa precisa mostrar a utilidade e a importância dela para o processo. Então, veja só, vamos lá. RA sem rol de testemunhas. Defesa tomou conhecimento de uma testemunha importante que deve ser ouvida lá porque é de suma importância para a defesa. Mas não foi ouvida por algum motivo, não foi rolada. Defesa não consegue substituir, porque não tem rol. Foi um rol genérico da defensoria sem testemunhas. E agora? Então você vai pegar, vai pedir ao juiz, vai peticionar pedindo, primeiro, descrevendo que é uma testemunha importante para o caso, que ela vai esclarecer algum ponto. Não pode ser testemunha meramente referencial, que vai falar bem do réu. Tem que ser uma testemunha útil e importante para o processo. Aí você vai solicitar ao magistrado, primeiro descrever que a testemunha é importante para o caso, explicar o porquê, o que ela vai esclarecer, e devido à sua importância, vai requerer que ela seja, com base no 209 do CPP, que ela seja ouvida como testemunha do juízo. É assim que você vai tentar contornar quando tem uma RA sem rol de testemunhas. Você precisa ouvir uma testemunha, importantíssimo para a defesa. O que vai fazer? Vai apresentar esse pedido, se baseando no artigo 209 do CPP, pedindo para que seja ali ouvida como testemunha do juízo. É assim que você vai se manifestar nos autos, é assim que você vai fazer quando tem uma RA sem rol de testemunhas e você precisa ouvir uma testemunha importante, tá? Utilize esse 209 e peça para ouvi-la como testemunha do juízo. E por último, pessoal, para a gente encerrar nossa aula de hoje, é possível substituir a testemunha? Eu tenho uma testemunha aqui, mas eu vejo que outra é mais relevante que essa. E eu quero ouvir essa testemunha ao invés da outra. É possível substituir? Sim. Inclusive, eu recomendo o seguinte: quando está muito próximo da audiência, e aí não vai dar tempo de fazer aquele trâmite, de pedir para o oficial intimar essa testemunha, e se ela estiver de acordo, é claro, conversa com ela e leva ela por conta. No momento ali do pregão, antes de iniciar a audiência, você relata para o juiz: excelência, só com relação ao rol de testemunhas, a testemunha fulano de tal rolado pela defesa não veio, e nós queremos substituir pela testemunha fulano de tal. Inclusive, nós trouxemos ela, independente de intimação, e ela está aqui na porta da audiência esperando para ser ouvida. Aí você acelera o processo e faz com que essa testemunha seja ouvida. A substituição pode acontecer até o momento, até a audiência de instrução. Eu sempre, quando preciso fazer essa substituição e não dá tempo do oficial ir intimar essa testemunha, até para não arrastar o processo, para que ele dure um tempo maior do que deveria, eu já levo a testemunha por conta.
peço para a parte, ó, fala para fulano ir tal dia. Encontra lá, senta na porta da audiência, pede a substituição, já está ali, já é ouvida, já resolve o problema, tá? Mas sabe que a qualquer momento, se achar necessário, você pode pedir até a audiência de instrução a substituição de uma testemunha por outra, caso seja conveniente para a defesa, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo, do conteúdo que eu ministrei para vocês. E essa foi a nossa aula sobre rol de testemunhas e a importância ali de saber como lidar com esses problemas. Pode ser que esse problema apareça para você e você não saiba como lidar. Não mais vai ficar ali à mercê da própria sorte. Agora você sabe exatamente o que fazer e como se comportar caso esse problema do rol de testemunhas aconteça com você, certo? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, é muito importante. Dá o joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito e nós nos vemos na nossa próxima aula. Fui!